Igor. No meu mestrado eu estudei o Titus Andrônicos na versão cinematográfica da Julie Taymor. Eu já vinha estudando essa peça alguns anos antes, e no doutorado eu fui estudar os gestos no cinema e na dramaturgia e fiz uma adaptação do Titus Andrônicos. O que foi interessante é que, para eu poder fazer a adaptação para montar a peça, eu peguei o original e tive que trabalhar com uma tradução minha da peça, então eu destrinchei a peça para poder fazer uma tradução da peça, porque cada tradução que eu encontrava, eu via um significado diferente da peça, de alguns trechos da peça, algumas palavras traduzidas de maneiras diversificadas e com sentidos diversificados. Então, eu propus fazer o papel do tradutor, de traduzir a peça à minha maneira, ou seja, pelo modo com que eu enxergava a peça, pelo meu estudo de Titus Andrônicos. Eu chamei aqui da violação à simples ofensa, as problemáticas da interpretação, por falar justamente do trecho em que há a violação de uma personagem, que é a Lavínia, e há uma violação do texto também, né? Há um rompimento aí do texto. Interpretar do latim, intérprete, agente tradutor. Traduzir e explicar. Sendo explicar fora, mais pickline, dobrar, desdobrar. Explicar, analisar, subjetivar significados. Então, o próprio conceito de interpretação do texto, né, eu parti dessa ideia de subjetivar significados, aceitei essa ideia de que ler um texto é a gente trazer para o nosso contexto de interpretação, que é diferente, portanto, do processo que eu tive que trabalhar de tradução, que seria transferir, guiar, fazer passar uma obra de uma língua para outra com o máximo possível de fidelidade. Interpretar pressupõe que o leitor, espectador, se ponha no lugar do autor, que o leitor simpatize com o autor a fim de poder descobrir as intenções que esse autor procurou veicular no texto. Para quem vai produzir, ao interpretar, é preciso decifrar. Então, a partir desse conceito de Wilhelm eu fui buscar referências do próprio Shakespeare em relação à peça. Titus Andrônicos é uma peça bastante conhecida por ter tido algumas adaptações que ficaram famosas ao longo do mundo, por ter tido adaptação cinematográfica com atores consagrados. Porém, é uma peça que a gente tem pouca informação do próprio Shakespeare. Inclusive, há documentações que discutem a autoria da peça, se ela é realmente 100% do Shakespeare ou se ela é parcialmente do Shakespeare. Mas não há nenhuma documentação, exceto 2 anotações recentes encontradas na Inglaterra, do Shakespeare, em que estão no soneto 66, que até então ele era referenciado a Hamlet, ou ele era referenciado ao estupro de Ofélia, e de repente foram encontradas referências ali que batem com palavras, com terminologias usadas em Titus Andrônicos. Então, há uma possibilidade de estudo ali, inclusive porque algumas palavras ali, no estudo do soneto, no manuscrito do soneto, há algumas indicações de trechos que estão no Ovídio, na Metamorfose de Ovídio, e que é o livro que vai ser citado, né, em Titus Andrônicos. Então, alguns autores de Oxford fizeram uma referência à ideia de que o soneto 66 poderia referenciar. Então, eu busquei também a referência do soneto 66 para poder encontrar algumas analogias para significações, traduções. Decifrar é selecionar conteúdo de recipientes, é desdobrar daquilo que o cifrador recheou, dobrou e tornou implícito nesses recipientes. E isso não apenas ao nível das cifras isoladas, mas em todos os níveis da mensagem codificada. Esses conteúdos foram rigorosamente dobrados, então a decifração
é um empreendimento que exige muito esforço. Não apenas alguns conteúdos ocultos, que lá estão no fundo dos recipientes, podem nos escapar, mas também, e isso é pior, nós podemos ser iludidos por um cifrador, um tradutor. Que é o que eu fui encontrando, eu vou até encaminhar, passar aí para vocês irem dando uma olhada. 4 versões de traduções do Shakespeare, em que a gente vai... Eu coloquei um marcador na página e circulei a palavra, para a gente encontrar ali como que ele no contexto vai sendo trabalhado a palavra original, que também é engraçado, porque é interessante pensar, porque está estuprum no original do fólio, mas no manuscrito do Shakespeare está estupro. Então, se tem uma diferença entre singular e plural do latim, que por algum motivo na hora da compilação do fólio foi trocada. Não se sabe o motivo, não tem nenhuma referência do motivo, mas já houve da própria original do Shakespeare, para a primeira impressão já houve essa tradução da palavra. Traduzir, a liberdade da tradução consolida para si uma nova e mais alta legitimidade. Essa liberdade não deve sua existência ao sentido da comunicação, do qual justamente a fidelidade tem a tarefa de emancipar a tradução. Mais que isso, essa liberdade se exerce em nome da pura língua, a própria língua. A tarefa do tradutor é redimir na própria a pura língua, exilada na estrangeira, liberar a língua do cativeiro da obra por meio da recriação. E aí nós vamos ter as diferentes recriações, língua para língua, e às vezes dentro da própria língua, porque uma mesma palavra, se a gente for buscar a tradução da palavra, nós vamos ter inúmeras possibilidades de traduzir essa palavra. Então o autor tem que fazer a sua escolha. O tradutor precisa fazer a sua escolha ao traduzir, tentando buscar referenciais. Mas quando se tem uma palavra que chega numa língua que não tem o referencial, ou, por exemplo, em Titus, que nós vamos ter algumas adaptações para algumas línguas, pensando que é um texto de Shakespeare, então ele é escrito para o palco, então os tradutores já traduzem pensando no ator que vai interpretar. E de repente aquela palavra, na sonoridade, ela não encaixa para dramaturgia, para atuação cênica. Então eles mudam a palavra pensando na atuação cênica e não pensando no conteúdo do texto. Traduzir, eu trouxe do Benjamin, vou ler só um trechinho. É mais do que evidente que uma tradução, por melhor que seja, jamais poderá significar algo para o original. O que Benjamin vai falar é em cerca de comparações, a gente fazer essas comparações entre um texto traduzido, então a gente uma peça Titus Andrônico traduzida para uma determinada língua e o seu original, né? Que a comparação, ela geralmente é feita por um estudo dramatúrgico, mas que a gente tem essa ponte, né, esse ato que vai acontecer ali entre o texto original, o significado que o texto original está trazendo e esse novo significado que a tradução vai nos apresentar. Muitas vezes, essa tradução também está centrada no que o Benjamin vai nos dizer, que é a cultura. Conteúdo cultural do tradutor. Lembrando que às vezes o tradutor não pode usar determinadas palavras por questões políticas, questões religiosas, questões da sua própria cultura, do meio que vive, então ele precisa gerar algumas adaptações ali, criar algum meio de poder levar a peça e tirando aquilo que na peça seria vetado, velado. Então, alguns exemplos aqui. Aqui, ó, 1593, essa está no primeiro fólio. A gente vai ver aqui estupro, que já é diferente do original, como eu falei, né, do manuscrito. Uma segunda tradução aqui, a gente já vê
estupro traduzido como estupro, né? A gente vê aqui também, numa terceira tradução do Nelson Garcia, também o uso estupro, mas de repente a gente vai ver aqui no Carlos Alberto Nunes, 69, a primeira versão que ele traduziu, rapto. Então a gente já vê o estupro virando rapto, que é diferente do contexto, né, social, psicológico de um estupro para um contexto de rapto. Mas isso aconteceu porque a versão inglesa ela foi traduzida para uma versão americana aqui eu peguei a versão mais recente para mostrar que continua usando rape, né, no lugar de estupro, e o rape dá os dois sentidos. Então, quando chega no Brasil, por exemplo, a gente tem a tradução de estupro. Quando chega em Portugal, a gente tem a tradução de rapto. Rape em Portugal, eles já vão direto para a ideia do rapto. As 4, 5 versões que eu encontrei de Portugal, nenhuma usa a palavra estupro. O que também nos torna interessante ver essa outra tradução aqui, é a legenda do filme e o áudio em português dessa versão cinematográfica da Jane Hall, que traduz estupro para ultraje. Sendo que ultraje nos traz uma outra significação completamente oposta, onde a gente tira a ideia da vítima, né, e coloca a vítima como responsável pelo próprio ato que ela sofreu. Então eu levantei, a partir de Humberto Eco, que ele vai trabalhar com as problemáticas de interpretação, eu encontrei 5 tópicos que eu trabalhei ao longo desse processo todo de tradução, né? Então a autoria, né, a relação entre o autor e o tradutor, buscando sempre o que o autor estava tentando dizer no original e o que eu estou querendo colocar na tradução. A ausência cultural, né, códigos que existe uma cultura e que não tem equivalência noutra. Então, alguns termos usados na peça que são exclusividades de uma cultura elisabetana e que não vão fazer sentido numa leitura em português. Então, alguns termos que deveriam ser permanecidos no seu original, outros que são termos que não são nem da cultura elisabetana, que são os termos em latim. Então, se há um motivo de Shakespeare ter usado o termo em latim, por que traduzir o termo e não manter o latim se ele não colocou em inglês, ele próprio não traduziu o termo? Confronto de significação cultural, quando o mesmo código tem significado disparo. Então, a mesma palavra, numa língua tem um significado, noutra língua tem outro significado. Então, eu não posso traduzir a palavra da maneira com que ela está colocada no seu original. Eu tenho que buscar uma outra maneira de expressar aquele significado. Gesto em relação à forma e conversa, o hiato imagético e o hiato corporal. Lembrando que Shakespeare é uma peça para interpretação, ele tem indicações corporais. E essas indicações corporais, e são indicações também não só de gesto, mas de movimentação, elas estão implícitas na forma com que o texto é composto. Então, se a gente for pegar um exemplo clássico, é o Ricardo III, né, que tem alguns textos que são narrados, a sonoridade do texto é o cavalgar do cavalo, que o Ricardo III está em cima. Então, é para o ator saber que na hora de interpretar ele tem que ter aquela movimentação do cavalo. Não há momento algum dizendo que ele está galopando, mas no texto, no discurso do texto, há a palavra galopar dando essa indicação. E a partir disso eu comecei a ver que no Titus há essas indicações. Há indicações de como que os personagens devem falar, principalmente o Demétrios e o Quirón, que é a indicação dos dois em relação a formas animalescas. O discurso do Demétrios é todo carcado numa sonoridade de S's, que nos remete ao som da cobra. E ele é um personagem que, durante a cena do estupro, é descrito que ele vem rastejando.
Então a gente tem esse jogo também de sonoridade. Como que eu vou passar para o português e tirar os S's, que são S's que muitas vezes estão em palavras que no português não vai ter o S no final. E eu preciso desse S. Então eu teve que buscar um dicionário muito amplo de palavras para poder chegar em palavras que dessem o mesmo significado e a mesma sonoridade. Então você tem um personagem ali, o Demétrios, todo marcado nos S's, e o Quiron, que o som das últimas letras geralmente somem. As últimas letras, geralmente o som some. E é propositalmente para referir a um animal que está muito mais rápido, porque o Quiron ele chega primeiro para estuprar, ele está sempre à frente do Demétrios, ele está sempre querendo passar à frente do Demétrios, está querendo roubar o espaço do Demétrios. Então ele tem essa coisa de um animal que acelera, talvez um coelho que pule. Muitos autores referenciam a ideia de um coelho saltitante, querendo passar à frente. Então eu tinha que também achar palavras que dessem significado sem o final da palavra. Que quando o ator falasse em cena, ele pudesse cortar o final da palavra e o público entendesse. E por último, né, essa ideia da recriação. Através da imaginação, da criatividade, explorar o máximo possível dessas palavras, então, e encontrar essas referências shakespearianas. Além de tudo, como eu mostrei para vocês na Metamorfose, vou passar aqui também para vocês darem uma olhada, tem essas referências em títulos andrônicos. Metade do texto falado por Marcos, que é o irmão do Titus, o tio da Lavínia, é uma referência ao mito de Apolo e Dáfne, recriado por Ovídio, Metamorfose de Ovídio. Ele vai falar de Apolo, vai falar de Dáfne, ele está fazendo a comparação com a Filomena, e aí nós temos personagens e textos que não são do Shakespeare, são do Ovídio. Eles estão no original do Ovídio. Só que qual versão que Shakespeare usou de Ovídio? Ele usou uma tradução, ele traduziu, a gente não tem esse referencial. Então, também como não tem um referencial, se de repente o manuscrito dele para o fólio houve alguma mudança, porque a gente não tem o manuscrito completo de títulos andrônicos, só parcialmente a primeira versão dele, que é mais curta, e não tem os textos de Ovídio, então eu fui buscar no original de Ovídio, fui buscar a Metamorfose original, os trechos que eram mencionados na peça do Titus. E foi onde eu encontrei estupre, eu até marquei ali, né? E que é como o Titus escreveu no manuscrito dele, e não estupro. Então aqui, né, uma tradução do Ovídio que eu fiz, a tradução que eu usei, né, que é a do Raimundo, foi a mais fiel, assim, que mais me agradou, né, para usar. E o que eu achei interessante foi pegar essa aqui, ó, a estupre, né, original, pegar essa tradução aqui do Domingos Dias, que saiu pela Folha de São Paulo, naquela série de coleções de clássicos da Folha, e que está traduzindo por desonra. Então, de repente, você tem estupro virando desonra, e esse trecho aqui está dentro do Titus, e de repente lá no Titus você tem um estupro virando rapto e virando ultraje, mas quando você tem um original de Ovídio já sendo traduzido também com outro significado, né? Então é isso. Só para dar uma finalizadinha também, até estava comentando aqui com ele antes de começar, tem uma peça japonesa, uma versão japonesa do Titus Andrônico, foi feita para cinema primeiro e depois o diretor fez a versão para palco de teatro, então ele inverteu, ao invés de ele começar no palco, ele começou no cinema, em que a cena toda, para não correr o risco da tradução e por problemáticas da tradução, ele preferiu fazer a cena toda do diálogo do Marcos com o Titus e da Lavínia, que é quando ela revela
o que aconteceu com ela, que ela escreve a palavra estupro, Demétrios Quiron, eles fazem em silêncio. E o público não vê, no filme é focado na mão dela e não aparece o que ela está escrevendo, e na peça também. Ela está de uma maneira no palco que as pessoas não veem o que está sendo escrito. Então, assim, o ato da revelação, onde ela revela, não é revelado ao público. Então, essa problemática de tradução, quando você pega o texto japonês ali, que foi publicado a peça, você pega o livro ali para ver a peça, não tem aquele trecho ali, pula. Porque, como era em silêncio, só diz que Lavínia pegou um bastão e já passa para a cena seguinte. Então, você não tem o trecho todo justamente da palavra estupro, né? Obrigada.